voltamos aqui com os nossos encontros, saber um pouquinho mais sobre pet. Estrelinhas no Céu hoje veio visitar Dr. Zu, Dr. Anderson. Prazer revê-lo novamente. O prazer é meu, gente. Agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade, o convite de estar aqui falando sobre uma coisa que a gente ama muito, que são os pets. Com certeza. E eu disse pro doutor, fala com amor, mas não precisa nem dizer isso, né? Porque a pessoa apaixonada por pet já traz o pet no olhar, no coração e em tudo que faz. Não é assim, doutor? Tem que ser. Que né? lindo. Eu acho que se a gente não seguir isso, trabalhando nessa área, porque eu falo que a gente trata com dois pacientes, os animais e o humano. Ah, que lindo. Porque tem os dois, né? E o respeito, o carinho, isso tudo faz parte. E por isso nós estamos aqui falando com quem não só trabalha com amor, mas com muito profissionalismo. Parabéns pelo seu trabalho. Diariamente a gente acompanha pelas redes sociais, né? Por clientes também que falam muito bem de vocês. E aproveitando o adendo, já que estamos em quarentena, estamos aí tudo de portinha fechada, temos mais tempo para poder estar olhando de pertinho os nossos queridos e amados pets. Então, doutor, vamos pegar esse adendo para convidar os pais a estar olhando, a estar cuidando, a estar observando. Porque você está com mais tempo, né? É normal você conseguir ter esse cuidado a mais. E a gente conversou sobre já há um tempo. Hoje o senhor volta a atender alguns pacientes que lá atrás já foi visitado. Conte um pouquinho mais a respeito. Esses são os idosos, né? E quando a gente fala de paciente idoso, a gente está falando de cuidados. Um pouco diferente dos novos, né? Certo. E como você disse aí, falando mais desses idosos, a gente vai falar um pouco sobre trato urinário, que é o que a gente tem visto, que lá atrás e agora tem diferença para eles. Olha. Então, o que a gente precisa ter de cuidado com relação a isso? Como nós temos atendido assim, uma grande porcentagem de pacientes com mais de 7 a 10 anos, e a gente tem observado muito problema de trato urinário, infecção de trato urinário, problemas renais, insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, e ela tem uma série de correlação, né? Uma delas que poucas pessoas conhecem são o trato bucal, parte de boca, tártaro, halitose. Isso influencia nesses pacientes mais idosos para que ele se desenvolva com problema de uma insuficiência renal ou aguda ou crônica, né? Então, assim, tem uma correlação. A gente fala que boca, coração e rim é um conjunto que trabalha e que você tem que tomar cuidado com isso. Aumento de pressão arterial, e aí no idoso você vai ter, né? Uma boca não bem cuidada, com dentes, com tártaro, com exposição, com dentes que você sabe que você vai ter que remover. Isso influencia também. Por quê? Dificulta a alimentação, ele já não consegue comer. Ele já começa a perder a visão, começa a perder o olfato, não toma água. Isso influencia também na sua desidratação. Um probleminha que de repente poderia ser observado e tratado pode causar um problema muito maior, é isso? Sim, obstruções, cálculos uretrais, cálculos renais, que poucas pessoas acabam sabendo que tem, assim como tem nos seres humanos. Como é que você diagnostica isso, por exemplo? Né? Então, o paciente chega ali com dificuldade de urinar, urinando pouco, gotinha, porque o doutor vai falar assim, ele está urinando gotinha, doutor, ele faz força e não sai, eu acho que ele está com diarreia. E quando você vai analisar, não é o problema no trato intestinal, o problema é no trato urinário. Ou pode ser uma insuficiência aguda, ou pode ser uma insuficiência renal, ou alguma doença provocando isso, né? Nós temos aí hoje a erliquiose, que é a doença do carrapato, que para alguns pacientes ela pode desenvolver também sangue na urina e aí te desenvolver uma doença do trato urinário. Então você tem que analisar todo um conjunto desse paciente. E eu tenho atendido, como eu falei para você, que quando eu voltei para Arapongas em 2010, eu atendia todos os meus pacientes em 2002, eles já eram idosos e eu comecei a ter uma série de problemas de insuficiência tanto renal quanto a insuficiência aguda quanto crônica. E aí começou a surgir a ideia, mas espera aí, por que isso? Então aí vem diálise peritoneal, hoje a gente já vai ter hemodiálise, que isso ajuda bastante, facilita no tratamento, né? Até 10 anos atrás isso era praticamente impossível, a gente só tinha nas capitais. Hoje a gente já consegue ter até aqui na nossa cidade, então isso melhorou a evolução dos tratamentos e a condição do paciente, dando uma sobrevida e uma qualidade. E aí quando chega na clínica, a gente vai fazer os básicos, né? Um exame de sangue, um ultrassom abdominal, uma coleta de urina, que todo mundo, mas vai fazer urina? Faz o exame de urina, faz a avaliação da cultura da urina, né? Para ver se tem bactéria, que tipo de bactéria que tem e qual antibiótico você vai usar. Que bacana. Hoje tem testes específicos, tem um chamado SDMA,
que é um teste que através do sangue você consegue avaliar se esse paciente jovem vai desenvolver uma doença renal aguda ou crônica. Então isso facilitou muito, a gente consegue trabalhar isso e dar essa condição. Então aqueles pacientes que viviam 10, hoje vão viver 15, 20 anos. Qualidade. Exatamente, você consegue dar essa qualidade de vida. Eu já atendi um gato, por incrível que pareça, branco com 22 anos, para fazer o tártaro. Detalhe, tá? Para fazer o tártaro. Então você acaba vendo que isso traz, né, para eles uma condição de vida e uma qualidade de vida melhor. Muito bacana. Doutor, deixa um recadinho aí pro pessoal ficar de olho, né, trazer aqui também, né, para poder estar dando essa orientação, as avaliações, né, deixa um recadinho aí pro pessoal que tá te ouvindo. Ó, o que eu falaria para vocês, fiquem de olho, observem aí. Primeira coisa dos cães ou gato, alimentação. Tá comendo bem? Tá tomando água bem, né? Segunda coisa, como tá o xixi e as fezes? São duas coisas importantes. Terceiro passo, não tá apresentando nenhuma dessas bem. Tá comendo pouco, tá defecando pouco, ou tá urinando pouco, ou com colorações diferentes, tanto das fezes quanto da urina. Procura o seu veterinário de confiança. Traz aqui quem traz, quem não traz procura seu veterinário. Peça a ele para fazer uma avaliação e quais são os exames necessários para que a gente possa ter assim, o melhor resultado, o melhor tratamento. E eu acho que longevidade, né? Eu acho que essa seria a melhor coisa. Longevidade, assim como para nós seres humanos, para os nossos pets, porque são os nossos companheiros. E a gente quer cuidar bem de quem cuida bem da gente. Muito bacana. E vamos deixar o nosso abraço aqui para todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço vocês. Um beijo no coração de todo mundo que está nos assistindo. E olha, segue esse pessoal aqui que eles são nota 10, viu? Eles fazem um trabalho excepcional. Aê! Eu sou fãzíssimo deles. Hashtag tudo igual, que a gente também te admira muito. Deus abençoe. Amém. Um abraço, pessoal.